Documento Jovem Pan. Há um ano, o Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias climáticas da sua história. Chuvas intensas, rios transbordando, cidades submersas, vidas inteiras foram reviradas. O Documento Jovem Pan traz mais uma reportagem especial sobre resiliência e os desafios da reconstrução. Acompanhe agora com Arthur Cipriani e Guilherme Cassiano. A gente estava esperando uma enchente como se fosse a de setembro de 2023, né, que a nossa casa foi afetada pela água, mas não pela grandiosidade que foi a de 2024, né? A gente levantou os móveis esperando uma certa metragem e atingida aquela metragem ia ser seguro ficar lá com a minha família, já visto que a casa tinha 2 andares, então ia ser tranquilo. A gente esperava que a água não subisse tanto, na verdade. Não passava pela cabeça que essa água tomaria o volume que tomou. Então nós ignoramos. Não que nós não acompanhássemos, nós estávamos acompanhando, mas ignoramos aquilo tipo assim, não vai passar disso. Não vai passar disso. E nós observávamos que a água vinha vindo e já observava as bocas de lobo que elas estavam enchendo. A gente se acostumou a aprender no novo, sabe? Eu não me abalo por pouco. Eu sou resiliente, tu tem que... não adianta eu sentar aqui e chorar e esperar vir alguma coisa. Não, eu tenho que levantar a cabeça, limpar e trabalhar, ir atrás. O cenário ainda é triste. O que tinha aqui antes, Mário? Eu tinha minha casa, nós morava, e eu tinha 2 casas de aluguel para me garantir no futuro a minha aposentadoria, que não é muito alta, né? É uma aposentadoria assim para sobreviver, né? A única coisa que deu para me salvar aqui em casa foi a geladeira. A geladeira eu não levei, mas foi que eu consegui salvar, né? A ansiedade e a depressão fizeram parte dos dias pós-enchente desse bairro, desta cidade, por que não dizer assim? Casas, escolas, hospitais e histórias de vida foram arrastadas pela força das enchentes que marcaram um dos períodos mais difíceis da história recente do Rio Grande do Sul. Veio de cima lá, cortando aqui, daí subiu foi aquela 34 metros, né? Passou por cima do telhado da nossa casa, meu vizinho até... Vendo que a gente botou 30 e poucos anos, né, trabalhando aí, lutando, né? E vai perder de uma hora para outra. A gente sempre dava emprego para algumas pessoas, hoje não tem mais, né? Então não é só a gente que perde, que é o proprietário, os outros também perdem junto. A vontade é de reabrir de novo e ter funcionário, botar funcionário de novo, dar serviço pro pessoal, mas com as minhas forças é impossível. O que estava na casa do meu pai agora, que sobrou, né, das coisinhas, daí a gente foi buscar do jeito que tá a previsão aí. Aí agora estamos tirando o que sobrou para não perder tudo, né? Já perdemos muito. Para além das imagens que impactaram o país, ficaram os sobreviventes. Homens, mulheres, crianças e idosos que enfrentaram o medo, a perda e principalmente o desafio de recomeçar. Entre as pessoas, milhares de animais também resistiram às enchentes. Muitos resgatados por voluntários em atos de coragem e compaixão. Eles mais, eu acho que todos se afogaram, porque não conseguiram sair fora. Alguns nós tiramos fora. E o que dava para tirar? Porque a quantia era muito enorme, aí não dava para tirar tudo. Sim, a gente foi resgatar que eles estavam lá já há 6 dias já sem comer. Daí a gente foi lá, eles estavam morrendo de fome, a gente deu ração, daí a gente trouxe de qualquer jeito para cá. Quem não se lembra dessa imagem? O cavalo Caramelo se equilibrando em cima de um telhado à espera do resgate em Canoas, na região metropolitana da capital gaúcha. O cavalo Caramelo é um dos símbolos da resistência durante as enchentes e um exemplo da resiliência de todo o povo do Rio Grande do Sul diante da tragédia. Caramelo também é o representante dos animais quando o assunto chama atenção para uma outra questão: a dos bichos que ainda não foram adotados e estão em abrigos.
O cavalo, depois de passar 5 longos dias em cima do telhado e ter o resgate acompanhado por todo o país, foi adotado. Hoje ele vive sob os cuidados da Universidade Luterana do Brasil. Caramelo ganhou peso, recebe visitas e hoje tem até um perfil em uma rede social com mais de 100 mil seguidores. Assim como ele, no total, segundo o governo do Rio Grande do Sul, cerca de 20 mil foram salvos das águas. Mas Caramelo é uma exceção e não a regra. Nem todos conseguiram um lar para chamar de seu. Mais de 800 cães e gatos resgatados em meio às enchentes seguem à espera por adoção. Os dados são da plataforma digital Cispet do governo do estado, mas levam em conta apenas 11 abrigos em Porto Alegre e na cidade de Canoas, na região metropolitana. O que quer dizer, na prática, que o número pode ser muito maior. As casas que acolheram animais resgatados das enchentes continuam funcionando, mas alguns se perderam de seus donos para sempre. Em compensação, alguns animais de rua que também foram resgatados acabaram adotados. Mas muitos aguardam até hoje. O Santuário Voz Animal, com a atuação já há 8 anos do estado, participou desse momento crítico. Quando chegaram as enchentes, a gente não teve como não se envolver. Era algo maior que nós, não dependia do querer, era quase que uma obrigação diante do que estava acontecendo, né? Então, a partir da nossa expertise, da nossa experiência durante esse período do projeto, a gente tomou a frente, então, de um abrigo das enchentes e também de um hospital de campanha que eles estiveram em 2 shoppings, no estacionamento do Shopping Pontal, do estacionamento do Shopping Iguatemi. Nós estruturamos essas 2 frentes. Então, os animais que eram resgatados lá no gasômetro, que era onde os animais chegavam das águas, eles eram encaminhados ou para o abrigo do Iguatemi, ou se estavam em estado pior, eles iam para o hospital de campanha. E estados mais graves ainda, a gente enviava para clínicas parceiras. Em poucos dias, o santuário abriu espaço para novos moradores. Durante o período, em paralelo à existência do abrigo emergencial, nós vimos a necessidade de construir novos espaços para os animais, para abrigar os animais que porventura não fossem adotados até o final do abrigo. Então nós estruturamos aqui, fizemos 10 canis com o apoio das pessoas, se mobilizaram bastante para nos ajudar e só por isso que a gente conseguiu então estruturar de modo que nenhum animal que esteve sob nossa guarda fosse para abrigo público, que era uma missão nossa ficar com eles até o final. E nós conseguimos isso. E aí, destes animais, que foram cerca de 750 animais que passaram por nós no total, destes restam apenas 15 que ou estão aqui ocupando esses canis ou estão ainda em centros de reabilitação por causa do temperamento, dificuldade de relacionamento com outros cães ou com pessoas, mas nem destes a gente abriu mão. Animais resgatados e cuidados, veio a fase de buscar os tutores, fazer o reencontro de quem se perdeu em meio à tragédia ou mesmo conseguir novos lares para esses bichinhos. Os tutores localizaram os seus cães no nosso abrigo. Nós tivemos uma página especialmente para isso, feita especialmente para isso, mas isso foi uma minoria. Em torno de 100 animais voltaram para os seus tutores. O restante foram para lares temporários, que depois se tornaram adoção, e nós conseguimos transformar a história de muitos deles. Muitos deles conseguiram lares e famílias maravilhosas, perfeitas, assim, que provavelmente uma vida que eles nunca tiveram antes, muitos deles, né? Inclusive, destes animais resgatados e acolhidos das enchentes, nem todos tinham lares, né? Então, muitos deles, inclusive, eram animais de rua, provavelmente, imaginamos, né? Então, agora eles têm um lar, uma família. Hoje,
15 cãezinhos das enchentes ainda moram por aqui. Além de Vitório, o porquinho, que ganhou esse nome de forma simbólica. É o caso da Preta e do Pablo e da Maria, que são inseparáveis e só poderão ser adotados como foram encontrados, juntinhos. O Santuário Voz Animal é um dos exemplos de realidade dos bichinhos que perderam protagonismo com o passar do tempo. Só em Porto Alegre, atualmente, ainda existem 4 abrigos da prefeitura com cerca de 500 animais aguardando adoção. Há um ano, eram 40 espaços conveniados. Mônica, voluntária da ONG Moradores de Rua e Seus Cães Porto Alegre, foi uma das pessoas que, trabalhando no abrigo, acabou se apaixonando pelo Volavo, um cãozinho idoso resgatado de Eldorado do Sul, cidade mais atingida do estado, que teve mais de 80% da população afetada. A gente foi nos pontos de resgate, né? Um deles foi aqui no gasômetro, onde o Grade resgatou um cachorrinho que veio de Eldorado do Sul. Ele é um cão idoso. Ficou com a gente no abrigo durante 4 dias. No 5º dia, conversei com meu esposo, que também é voluntário, que também é veterinário, e resolvemos adotar esse cachorrinho, que se chama Volavo. Então, é uma experiência ter pego ele. Para mim foi um momento de muito amor, é gratificante e um cão idoso, da gente fazer uma adoção é uma caixinha de surpresa. E o Volavo, ele transformou, o olhar dele se transformou, a vida dele se transformou também a nossa maneira de ver, né? Porque é um cão idoso e ninguém quer adotar um cão idoso. Ele tá... Eu me emociono falar dele. A emoção não deixa a Mônica terminar a entrevista. Mas ela é só um exemplo entre centenas de pessoas que abriram suas casas e o coração. A Audrey é veterinária e trabalha até hoje como voluntária. Durante a enchente e depois, ela presenciou várias cenas comoventes. Uma delas de amor incondicional. E ela faz questão de contar. Quando eu estava no abrigo 420, chegou uma Kombi da prefeitura com 25 animais e com a tutora deles, a dona Ana Carolina. Ela deu o nome de cada animalzinho, dos 25, disse que todos eram castrados, vacinados, mas que infelizmente ela tinha perdido tudo, a casa e até o esposo que tinha morrido afogado, tentando salvar os animais. Essa história me emociona, porque é muito triste. Ela perdeu tudo e disse que não tinha condições de cuidar dos seus animais, então ela colocaria todos para adoção. Ela deixou o seu contato e pediu que todos os animais que fossem adotados, que ela tivesse o contato de quem adotou e fotos de quem adotou. Essa senhora ainda me disse antes de ir embora que se o abrigo fechasse e os animais dela não tivessem para onde ir, que eu ligasse, que ela iria buscar os que sobraram e que ela iria para baixo de algum viaduto, mas que ela não abandonaria os seus cães. A gente conseguiu fazer a adoção de 19 dos animais, de 25, inclusive os animais mais velhos, pretos e de porte grande, né? Sobraram apenas 6 animais, 2 deles foram para lar temporário solidário e os outros 4 estão numa hospedagem no Lami. A maior dificuldade continua sendo para a adoção de animais adultos, idosos, portadores de alguma deficiência e de grande e médio porte. O encaminhamento deles para novos lares segue sendo um desafio para o futuro, que parece incerto ainda hoje para tantos. Dos animais resgatados, nós vamos para uma outra parte muito afetada na enchente, o meio rural. Isso vai ser muito difícil, né? A gente aí já conta aí com... Estamos fazendo as contas, temos que vender alguns animais, se desfazer de alguma parte do plantel. Ou se a passagem de inverno também não andar bem,
Do jeito que a coisa está indo esse ano, não se descarta nem a possibilidade de, quem sabe, parar com a atividade. Dados do governo do estado apontam que, no meio rural, mais de 206 mil propriedades foram afetadas, com perdas na produção e na infraestrutura. O Sérgio é produtor em Mussum. Ele calcula prejuízos em torno de 6 milhões de reais. Ele tenta se reerguer do jeito que dá, já que não consegue arcar com a proposta feita pelas autoridades. Eu atendia no ano passado aqui, eu recebi 100 sacos de milho. Aqui vinha 4, 5 caretas por dia descarregar. Era a empresa que mais movimentava no município de Mussum. Veja só, aqui no interior, né? Aqui no interior era a empresa que mais movimentava aqui no município. Aqui todos os dias tinha careta e caminhão descarregando. E hoje, eu tenho uma dívida pequena para pagar, que foi parar na justiça agora 100 mil reais, 100 e poucos mil reais que eu perdi disso aí, o resto estava pago. A balança foi pro lixo, a balança de pesar careta, tudo foi pro lixo, secador de 250, para secar 1.500 sacos por dia, também foi pro lixo. O nosso prejuízo aqui, hoje aqui na região, só a minha empresa tem um prejuízo de 6 milhões. Hoje nós perdemos em torno de 2 milhões na loja, de mercadoria e coisa arada, e 4 milhões eu precisaria para refazer os meus 3 silos e toda a estrutura que eu tenho aqui. Aí como é que hoje eu vou pegar 6 milhões do empréstimo do governo a 10% ao ano? Eu vou pagar 600 mil por ano de juro e mais 600, 700 de prestação, 1 milhão e tanto por ano. Numa pequena empresa, ela não existe. Que o que movimenta o Brasil é o quê? É uma Expo Direto, é uma Expo Inter, é uma Expo Agro, é lá para Bahia, lá para cima, as feiras que tem lá. Tu não vê feira de político, de outras coisas ali, vender coisa. É o agronegócio que movimenta o troço. A hora que parar o agronegócio no Brasil, nós estamos tudo morto junto, vamos morrer abraçados. Os comerciantes também lutam pela recuperação. Leucácia de Freitas, que é dona de um supermercado na cidade de Esteio, mudou a estrutura do estabelecimento para que ele pudesse suportar cheias. Tudo para não perder o sustento da família. Se preparou, né? Tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar de braços cruzados. Tem que correr atrás. O que você fez? A gente fez a reforma, né, no mercado e para conseguir salvar algumas coisas, né? Porque a gente não tem muito estudo, praticamente nada, a gente só sabe fazer isso. Então, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, né? A gente teve que fazer isso e se adaptar. Tivemos que subir o telhado, porque automaticamente subindo o piso tu tinha que subir o telhado. Foi uma reforma grande, que não era, né, esperada, mas não foi nem questão de querer, foi praticamente uma obrigação fazer isso, porque ou a gente faz isso ou a gente vive sempre em pânico, né? Seco, que tem loja em Lajeado há 36 anos, perdeu tudo nas sucessivas enchentes na região do Vale do Taquari. E a gente só conseguiu voltar a funcionar de uma forma praticamente normal, eu digo praticamente porque a gente teve que buscar dinheiro no banco. Para repor estoque, nós tivemos que buscar o dinheiro no banco. Nós recebemos ajuda do governo para isso. Né? Buscar um financiamento do BNDES não é ajuda, todo mundo consegue, isso aí não é. E a gente só sobreviveu então em função disso, ter essa reserva, os funcionários terem se disposto a permanecer e botar a mão na massa, limpar barro durante 2 meses, 3, 4, e a gente buscar esse dinheiro no banco, que é onde a gente conseguiu sobreviver. Nos instalamos nesse local aqui, que é no outro ponto da cidade aqui, e a gente conseguiu instalar tanto a indústria quanto o comércio nesse espaço. Estava estável, hoje eu sou um endividado. É o que aconteceu com a enchente. É claro que a gente sabe que tem muita gente que perdeu mais, digamos assim, quem perdeu a casa, a família, tem gente que perdeu familiares, então a gente dá graças a Deus que conseguimos recuperar. Mas ajuda de governo a gente não teve nada e a gente tem saúde para tocar adiante, isso que é mais importante. É só dizer às pessoas que participam de uma catástrofe, algo onde atinjam elas de uma forma que, claro que
é muito emocional de cada pessoa, né? Mas a única forma de superar esse tipo de situação é arregaçar as mangas, botar a cabeça para funcionar e não se entregar. Só vamos botar a mão e tocar a coisa para frente. A prefeita de Lajeado, Cláudia Schumacher, afirma que a cidade como um todo está tentando se preparar para eventos similares. Daí aconteceu uma coisa que a gente nunca viveu na cidade, que foi o rio levar as casas. Levar, então, terra, estrada, enfim, tu já não reconhecia mais o local. Isso foi muito impactante aqui para a cidade. A gente acha que isso vai ser um novo normal. A gente está preparada para vivenciar. Não queremos, né? Óbvio que não queremos, mas a cidade está se preparando para viver outros momentos dessa forma. Nós contratamos um estudo, então, para entender o que aconteceu na cidade, né? O que esse estudo vai identificar. Onde o rio, por exemplo, foi a zona de arraste, onde ele levou tudo. Nesses espaços eu não posso mais ter residências, eu não posso mais ter comércio, então eu vou ter que fazer parques públicos, eu vou ter que ocupar esse espaço, porque se o poder público não ocupa, a população volta a ocupar, né? Então, delimitar esses espaços. Nos outros espaços, então, é essa resiliência que eu chamo, porque na verdade nós temos a igreja aqui, nós temos a prefeitura, nós temos vários comércios, então aprender a conviver. Fazendo isso, ó, vou ter móveis que eu consigo tirar, vou ter sirenes, começamos a colocar sirenes na cidade. Outra ação bem efetiva, montamos núcleos nos bairros onde a Defesa Civil conversa com o bairro e ela vai ter essas ações combinadas, ó, como agir quando acontece a tragédia. A gente já tinha um plano de contingência, né, como retirar as pessoas, a gente fazia, como eu falei antes, a gente vivenciava isso muito, mas agora é diferente, né, como é que nós vamos agir numa grande cheia, né? Então, quem tem que sair primeiro, o que vai significar a sirene, como é que ela vai tocar, como é que vai ser os avisos, como é que vai ser o trânsito da cidade. As 3 ruas principais da cidade ficam tomadas pela água. Como é que eu faço esse deslocamento? Então, eu estou tirando gente com caminhão, tem curiosos que vêm ver a enchente, eu tenho que salvar pessoas. Então, tudo isso está sendo planejado nesse momento, né? Estamos conversando não só com interno na prefeitura, mas com a população, para a população entender como é que nós vamos agir. O pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Giovanni Dolif, afirma que o Brasil progrediu em termos de preparo para eventos climáticos extremos. Eu, trabalhando nesse meio, percebo que ao longo desses últimos 10 anos, principalmente, o país como um todo tem melhorado muito a sua preparação. Agora, isso não quer dizer que a gente está preparado. Temos ainda um caminho longo. A gente vem avançando, mas precisamos avançar até com o ritmo mais acelerado para que a gente esteja preparado para o clima, melhor preparado para o clima de hoje e mais ainda para um clima possivelmente de mais extremos no futuro. Para 2025, ele enxerga baixa possibilidade de um fenômeno parecido no Rio Grande do Sul, mas não descarta totalmente a chance para os próximos anos. Nesse ano especificamente, a probabilidade é baixa. E um dos motivos que faz a gente acreditar nisso é que no ano passado a gente tinha em andamento o fenômeno El Niño, que se caracteriza pelas águas do Oceano Pacífico Equatorial mais quentes do que a média. E ele tem uma correlação alta com mais chuva na região sul do Brasil. Esse ano nós não temos o El Niño, estávamos com a Laninha nesse começo do ano, e agora nem a Laninha nós temos, estamos com a situação neutra. Então, esse indicador climático faz a gente acreditar que a chance é bem menor de acontecer esse ano. Agora, um evento que já aconteceu, né, pode vir a acontecer no futuro novamente. Mas o sistema climático é bastante complexo, né, da atmosfera e dos oceanos que transportam muita energia. Então, esses grandes extremos, eles são uma combinação de diferentes processos, né, em diferentes escalas de tempo, espaço, no oceano, na atmosfera. Então, até essa combinação acontecer de novo, pode ser que demore muito tempo. Então, tipo, qualquer nuvem de água, de chuva, a gente já pensa que vai dar enchente. Então, a gente não ia conseguir mais viver assim aqui, né? Um lugar muito bom, mas infelizmente não é mais para nós. Eu, particularmente, não vou embora daqui.
Vou esperar vencer o meu contrato ali do meu apartamento, eu estou morando, vai vencer em setembro, e vou para o Paraná. Eu tinha comprado tudo, né, de novo, e tudo embaixo d'água, no barro, lembranças, fotos, roupas das minhas filhas que eu guardava, tudo, né? Que tu não falar coisas materiais, mas é coisa que eu nunca mais vou conseguir. Mas o medo marca as pessoas. Mãe e filha, Vanessa e Cirlei, moravam uma em frente à outra em Eldorado do Sul. As duas casas foram tomadas pela água. A gente notou que a água estava subindo com muita velocidade. Daí eu saí de dia e fui lá para minha sogra. E eu falei para a mãe sair também. Só que daí a mãe achou que a água não ia subir tanto, só que durante a noite, né, mãe? Ela se obrigou a sair porque a água já estava tomando conta da casa dela. E ali é bem bem às alta. pressa, né? Porque só deu tempo de pegar, tipo, uma muda de roupa e os documentos e sair. E a gente pegou uma enchente em novembro, que entrou aqui dentro. E a gente perdeu os móveis, a gente recém tinha comprado de novo, né? E acabou reformando, tinha coisas para fazer aqui dentro, pintura e algumas coisas que tinha que fazer, lajota que a gente teve que botar de novo. Mas daí a de de maio ela passou do telhado. Eles interditaram a minha casa ali, tá interditada. Aí eu vim pro aluguel social, aí eu vim dia 1º de novembro. Aí me chamaram na prefeitura, lá na habitação, foi mês passado. E aí disseram que eu tinha que sair da casa porque eles não iam mais pagar meu aluguel, que a minha casa estava habitável. Se é que eles nem laudaram, eles só estiveram na frente da minha casa, só olharam a frente, porque a frente está bonita, né? E disseram que a minha casa está habitável, eles nem chegaram para ver a situação da minha casa. Minha casa estava com rachadura, estava com buracos na parede. E eu não tendo condições, tive que gastar para poder dar uma ajeitada para poder voltar, né? A dela tá inabitável. A minha tá inabitável. Mesmo inabitável, eles pediram para ela retornar, porque não tinha condições de seguir com o pagamento do aluguel social, né? E aqui, no caso, tá puro mato na volta, né? Tem bastante bicho, começou a aparecer aquelas cobras venenosas, né? E tá perigoso da gente morar aqui, né? Cobra, rato? Daí de tudo aqui um pouco, né? Mas a gente não tem condições, não tem o que fazer, né? Daí a gente se obriga a morar aqui, né? Eu mesma tive que voltar pra cá e eu voltei assim com o coração na mão, né? Porque eu digo, eu entrego nas mãos de Deus, né? Porque só Deus sabe, porque a gente é um pavor. Ainda mais quando começa a chover, tu já pensa em mil e uma coisa, né? Toda a população foi afetada de alguma forma. Em 2010 já teve uma enchente, mas não tão grande que nem essa aqui. Aí eu reconstruí. E agora, em 2024, então foi maior e aí destruiu tudo. Eu tenho muito medo de temporal. Quando anuncia que vai dar temporal, eu fico com muito medo. Muita insegurança. E essas mudanças climáticas que podem vir a acontecer cada vez mais próximo da gente, nos assusta muito, né? Mas a gente trabalha hoje em dia na redução de danos. Até mesmo os voluntários, tão carinhosamente lembrados por todos, a todo momento, ainda sentem as marcas daquele período. Eu vim aqui para ajudar o pessoal aí, para tirar o pessoal da enchente, né? Que tá bravo lá para baixo, né? Tá muito perigoso, muita correnteza para baixo. E eu trouxe um barco de 6 metros, um motor de 15, né? Aí temos tirando o pessoal aí. Eu me sinto lesada por todos os que moram aqui. É muito triste, é lamentável tudo isso que está acontecendo. É de doer o coração. É bem traumatizante, assim, tudo isso, sabe? A gente consegue resumir assim, ainda dói. Dói. A Andréia e o Wagner já trabalhavam com projetos sociais antes da enchente. Quando a tragédia aconteceu, eles acabaram se envolvendo com todo o movimento por acaso. Foram tentar resgatar uma pessoa da família. Que uma sobrinha minha estava
ilhada na cidade do lado, em São Leopoldo, num conjunto de apartamentos onde ela estava no 4º andar e não tinha para onde ir. Então a gente reuniu ali uma força-tarefa, uma galera para ir buscar ela. Só que ao chegar lá não precisou. Ela já conseguiu pegar ela. Ela já tinha sido resgatada. E aí eu digo, já que estamos aqui, estamos com os barcos, todo mundo pedindo ajuda. Estamos entre a galera e todo mundo pedindo ajuda, bora pra dentro da água. E isso era 3 horas da manhã. E começamos, e daquelas 3 horas da manhã... Virou 72 horas. Virou 72 horas. Fomos salvando, Deus abençoou, a gente resgatou mais. Porque a gente anotava, a gente chegava a quanto? 2, 3, 4, 5. A gente foi indo, mais de 700 pessoas e 400 animais. Criaram uma corrente humana de solidariedade. Perdemos tudo. Perdemos carro, entendeu? Mas estamos indo, força de vontade. Eu sei que todo mundo vai se ajudar, todo mundo aí. As pessoas chegavam, desesperadas e falavam: minha filha, minha mãe, meu tio, meu irmão tá lá pra dentro. Então a gente só pegava o endereço e ia. Muitas vezes não tinha nem como se localizar, não tinha placa, não tinha nada, mas me dá um prédio, alguma coisa que seja perto, e a gente pegava de lanterninha, a gente adentrava dentro da cidade, assim, de lanterninha. A gente estava com apoio também, né, do Bombeiro Civil, que é meu cunhado, que foi bombeiro civil, é Bombeiro Civil de São Paulo e está aqui no Rio Grande do Sul, mora aqui atualmente. Então ele ajudou muito nós, porque ele conhecia correntezas, ele sabia quando a gente ia atravessar um rio, quando a gente não ia atravessar um rio. Então, graças a Deus, Deus abençoou a gente muito nesse sentido da questão de poder salvar as pessoas, poder salvar os animais. Nós não medir esforços para poder fazer tudo isso. Teve histórias únicas para nós. O sentimento de chegar numa casa, tá um rapaz na janela acenando, você me olha aqui, você não sabe se eu sou gordo ou magro, e o rapaz, ele pegou e disse assim para mim: eu não consigo sair daqui. A gente entrar dentro da casa, quebrar a janela, olhar para ele, meu Deus, como é que a gente vai tirar aquele rapaz lá de dentro? A gente conseguir tirar o rapaz sem nenhum machucado, colocar no barco, e ele olhar para nós e dizer assim: a minha mãezinha é cadeirante, ela tá no andar de cima. E a gente ir lá, pegar a cadeira de roda, tirar a senhora lá de dentro, botar, chegar na beira, ela chegar e a gente dar alimentação lá na beira, dar uma roupa quente. E eu só dizer para um amor: eu vou tomar uma água aqui, já vou de novo. E ela alimentar, e essa mulher falar assim para nós: obrigado por salvar eu e meu filho. Porque passou vários e falaram que não dava para levar porque o barco não aguentava. A gente passou coisas dentro d'água, assim, que foi... é complicado falar, sabe? Teve gente morta, teve gente com hipotermia, sabe? Em São Leopoldo ali, enquanto ele tava dentro d'água, nós estávamos lá de fora. A gente montou umas tendas. A gente montou tendas na rua, na saída de cada enchente, assim, para poder dar assistência dele. A gente trazia até ali e a gente juntava uma equipe que dava assistência. Paramédico, assim, a gente teve muito pouco, a gente teve mais de amigos nossos que vieram mesmo, porque se eu disser pra ti porque mandaram médico pra nós, mandaram isso, é mentira, tá? A maior briga nossa era pra chamar uma ambulância, alguma coisa pra poder vir, até porque foi um caos, não tinha também como socorrer todo mundo, a gente entende também, né? Os municípios, ninguém tava preparado pra tudo isso. Mas a pior coisa era tirar aqueles senhores que teimaram em ficar até o último dia dentro de casa, talvez com medo de perder as coisas, né? E ali, com medo de perder as coisas, muita gente perdeu a vida. Andréia e Wagner começaram na época crítica e até hoje eles trabalham como voluntários, ajudando as pessoas que foram vítimas das enchentes. Eles mudaram para sempre. O que mudou foi eu posso dizer assim de coração, pelo menos porque a gente já conversou sobre isso, foi nossos corações. A gente aprendeu a quem ajudar agora. Como assim aprendeu a quem ajudar? Porque não existe, no alagamento não existiu rico ou pobre. Não existiu. Porque eu sou de vulnerabilidade social, preciso de uma ajuda. Toma um lanchinho aqui, minha senhora, vamos lá. O rico chegava: eu tô com fome, tem uma marmita. Uma pessoa que a gente tirou de uma casa, de uma mansão de 3 pisos. Uma senhorinha que nós tiramos de uma casinha de madeira, tava dentro do barco, do mesmo jeito, tudo molhado. Chegou na orla ali onde nós estávamos, no centro de concentração,
usou camiseta de doação, usou tênis de doação, usou casaco de doação, o pobre, o rico. Então a gente aprendeu muito nesse sentido. Das pessoas dizer assim, pega meu gato, como é que eu vou pegar o gato, senhora? Se tem 5 aqui dentro do barco, a gente vai voltar para pegar o barco. Não, a gente tem que pegar o barco, não sei o que, papá. É meu gato de raça. Eu digo, então seu gato de raça vai ficar ali. A gente vai lá e a gente volta e busca o animalzinho. Aí a gente voltava para pegar o animalzinho. Sabe? Nós falávamos pro rádio, sobrou um gato e um cachorro. Então a gente aprendeu a quem ajudar. Qual a primeira necessidade? Se a necessidade fosse resgatar o gatinho antes das pessoas, porque o gatinho estava alguma coisa, situação de vida, nós resgatava o gatinho, deixava as pessoas, pegava as pessoas depois, ou vice-versa. Não tinha, branco, amarelo, pardo, preto, gordo, magro, não tinha. Ali existiam vidas. Além da ação de voluntários e centenas de doações, a Secretaria da Casa Civil do Rio Grande do Sul coordenou a campanha Pix SOS. Mais de 142 milhões de reais foram arrecadados, 133 investidos no estado. O restante ainda não foi distribuído. Nós revisitamos pontos que ficaram marcados na memória de todos os brasileiros naquele ano. Na capital gaúcha, a rodoviária, por exemplo, que ficou totalmente alagada e só retomou as operações após um mês. A Estação Farrapos, pela qual a nossa reportagem passou de barco em 2024. O Estádio Beira-Rio e a Arena do Grêmio, que só reabriram 70 dias e 4 meses depois da enchente, respectivamente. E claro, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, que teve 75% da pista submersa e só conseguiu voltar a funcionar depois de 5 meses fechado. Em alguns, é preciso prestar atenção para relembrar o cenário anterior. Em outros, a mudança é evidente. Como conta a repórter Beatriz Manfredini. Muitas alterações na paisagem das cidades podem ser percebidas em 2025. Aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, por exemplo, o caminho humanitário que foi construído como rota alternativa para a entrada na capital gaúcha permanece funcionando. Várias cidades e bairros inauguraram monumentos de recordação das enchentes. Porto Alegre recebeu alguns. Este aqui, por exemplo, encena pessoas sendo resgatadas em um barco carregado por voluntários. Ele fica na usina do gasômetro, às margens do Rio Guaíba, um dos principais pontos de resgate na época. Agora, olhando para frente, a preocupação da população está concentrada em obras de contenção para evitar extravasamento dos rios. Mas o Rio Grande do Sul está preparado para possíveis novas enchentes? Fernando Meirelles, que atua no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirma que até agora o Rio Grande do Sul não possui um plano contra enchentes concreto. Indica que os problemas não foram solucionados, já que a maior parte ainda está na fase burocrática e não há previsão de implementação. A compreensão dos desastres naturais, ela começou a ser trabalhada efetivamente no Rio Grande do Sul com a construção de uma política estadual. Essa política estadual foi construída entre 2015 e 2017. Ela não foi aprovada, não foi implantada, mas o documento já existe. Então, assim, qualquer outra observação sobre um evento extremo que não existia um plano de enchentes, não existe plano de enchentes, né? Para nenhuma região do estado existe o projeto de proteção de cheias de Porto Alegre, que é lá da década de 60, implantado na década de 70. Existe o projeto, né, de proteção de cheias na região de Gravataí e Cachoeirinha, que já é, né, dos anos 2000 e alguma coisa. Existe o projeto de Eldorado do Sul, que é mais ou menos da mesma época. Então, a gente vê uma fragmentação desse projeto. Na bacia do Taquari, nós já tínhamos algumas iniciativas nas cheias, né, em relação a Lajeado e Estrela, né, tanto que uma das referências
que nós sempre utilizamos foi a cheia na década de 70 na região de Lajeado e Estrela. Então lá tem algumas obras que foram feitas, né, e afetaram inclusive o porto, né, lá de Estrela e balizaram alguns trabalhos, né. Mas um plano de enchentes, né, para o Rio Grande do Sul, né, não existe assim um plano, né, completo ou por bacia, né, existe por regiões, né. Então o mais concreto é o da região metropolitana, né, que vai pegar então obras em Porto Alegre. Depois nós temos um outro projeto que é na bacia, na cidade de São Leopoldo, né, que também está sendo revisto. Então, em termos de obras de contenção de cheias, né, são essas duas cidades que tinham uma estrutura e alguma coisa lá na região de Estrela e Lajeado. Então, não se trabalhou até o momento com um plano de ação emergencial de cheias, a não ser na política, né, na política estadual de gestão de risco de desastres e no zoneamento, né, econômico e ecológico, que também foi tratado isso, alguma coisa sobre isso, mas assim um plano geral organizado ou uma estrutura que coordene, né, o Estado não tinha e até hoje não tem. O que nós temos que fazer agora no momento é analisar o quadro de mudanças climáticas. Obra ou não obras é consequência de uma decisão se nós vamos, né, tentar conviver com o problema de uma enchente e aí faremos obras, né, para reduzir a nossa vulnerabilidade, ou se nós vamos mudar a nossa lógica de ocupação de algumas áreas, né, ou seja, não ocupar áreas sujeitas à inundação frequente, né, ou que vão piorar agora com as mudanças climáticas do cenário que se aproxima. Então, a obra é uma consequência, né, de um estudo da compreensão do evento, né. Então, isso é que nós temos que fazer agora. Quais são as bacias que têm uma condição que pode ser afetada mais duramente, né, em relação a enchentes, né. O Brasil tem uma lógica de que bacias que foram afetadas, né, a gente começa a monitorar. Então, a gente vê muitas estações do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, que estão em bacias que sofreram, né, no passado algum desastre. Então, começam a monitorar, né. O Serviço Geológico Brasileiro também começa a fazer um certo monitoramento em bacias que já ocorreram desastres, né, como a bacia do próprio Taquariança, a bacia do Caí. Aqui nós temos um monitoramento mais apurado, né, mais frequente dessas bacias. Agora, em termos de país, o que nós temos que pensar é realmente avaliar o quadro de mudanças climáticas e começar a tomar decisões de planejamento, né, decisões de urbanismo, decisões de mostrar que algumas áreas que a gente ocupava, né, não são inadequadas, não devem mais sofrer investimentos, devem sofrer uma reabilitação, uma revegetação, uma renaturalização, ou, no caso, se entender, construção de obras que sejam competentes, que tenham competência para enfrentar, né, o quadro de mudanças e possíveis enchentes. Já Marcelo Reck, mestre e doutor em planejamento urbano e territorial pela Universidade do Rio Grande do Sul, aponta que cidades que já tinham um sistema de enchentes, como Porto Alegre, falharam em não realizar a manutenção necessária. Ele reforça a necessidade da revisão constante do plano diretor de cada município. Tem algumas pessoas que estão em zona de risco, mas a gente ainda não sabe como que a gente vai retirar elas dali, para onde que elas vão. A primeira coisa é informar. Olha, vocês estão numa situação aqui que é de risco, então fiquem muito alerta para as questões. Ou quem estiver em alguma área que pode chegar a água, diz, olha, essa aqui é recomendável que não fique aqui, pode ser que chegue, mas não com tanta gravidade. E também outra questão, que a gente chama isso de zoneamento de risco, né? De tu indicar para as pessoas, essa área é segura. Pode ficar aqui não vai vir água, aqui não vai ter o deslizamento, porque o deslizamento a gente fala menos, a gente fala mais da água, que ela é mais visível, né? Mas o deslizamento, né, quando tem esse escorregamento de solo nas montanhas, ele é ainda mais perigoso, porque ele é muito rápido, né? Tu começa a ouvir um barulho, daqui a pouco vem e tu não sabe a dimensão. Tecnicamente a gente consegue mensurar, né, aonde que vai acontecer, mas, né, pro leigo, assim, ele olha e o morro tá ali, tá tudo bem. Apesar disso, ele vê poucas chances de grandes deslocamentos populacionais no estado. O melhor instrumento para a gente evitar que isso aconteça novamente, ou para que, quando aconteça no menor grau, é o planejamento. É o planejamento territorial.
Então a emergência nos aciona, né, para uma necessidade de planejamento, e o planejamento vai conseguir atender melhor futuras emergências que a gente espera que não ocorra tão breve, mas que a gente sabe que essas questões climáticas elas são emergentes e tem uma questão de uma série histórica, né, de tempos de retorno. Então sim, o que o CAL tem incentivado é, após essas ações, né, de emergência, que seja feito um planejamento voltado para isso. E é o que a lei federal determina. A gente tem, né, os planos diretores, que é quem organiza como vai ser a cidade, né, até onde a cidade pode crescer, o que a gente precisa respeitar dos recursos naturais, onde a gente pode instalar indústrias para não ter conflito, né, com residências, com outras questões. O governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou em entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan que não é possível construir os sistemas de proteção em um curto espaço de tempo. Esse projeto de Eldorado do Sul, para dar um exemplo, ele precisa ser revisado, ele já estava numa fase adiantada, já tínhamos feito estudos de impacto ambiental e ele vai precisar ser revisado. Então, o Estado contrata agora, já lançou edital, está contratando a revisão do projeto à luz das enchentes que aconteceram, porque possivelmente o que estava no projeto não resistisse a essa enchente no volume que veio, porque ela era feita com o patamar de outras enchentes que o Estado já tinha tido. Então isso vai ser revisado, em 6 meses deve estar feita a revisão e aí nós levamos a licitação para fazer a execução da obra. Vai ser uma obra de entre $500 milhão e $1 bilhão só nessa cidade de Eldorado. Depois você tem o Arroio Feijó, entre Porto Alegre e Alvorada. É uma obra de R$2 bilhões o sistema de proteção. Está mais ou menos a mesma situação do de Eldorado, já tinha uma fase mais adiantada, estudo de impacto ambiental, já aprovado no órgão ambiental, e a gente deve fazer a revisão, 6 meses, contrata até o final do ano, projeto executivo e execução de obra numa mesma contratação. Mas você tem, por exemplo, Taquari, Antas, tem estudos que precisam ser feitos, o Caí, que é uma outra região, é um outro rio de uma outra região, precisa ser feitos os estudos, e aí tem um processo, porque é importante lembrar que não é simplesmente botar um maquinário e erguer diques de proteção. Tudo tem impacto ambiental. O dique tem impacto ambiental onde ele é instalado. A água que deixa de entrar naquela localidade vai para algum lugar. Tem que fazer o estudo de como é que vai se comportar toda, né, essa questão hidrológica. Tem a própria água das chuvas dentro da cidade que precisa ser bombeada para fora, porque se você vai fazer um sistema de proteção, tá bem, a água dos rios não entra, mas a água da chuva sai como da cidade? Então, você tem que estabelecer todo um planejamento de drenagem urbana que é complexo. E é por isso que eu observei Nova Orleans, Holanda, onde eu visitei, o Japão, a maior parte dos lugares que tiveram desastres levaram entre 10 e 15 anos para poder dizer que eles estiveram efetivamente preparados para um novo evento climático. É claro que a gente vai lutar muito para fazer o mais rápido possível, mas o projeto que o Estado levará assim para recompor os sistemas existentes é mais rápido. Então, Porto Alegre tem um sistema que falhou, mas tem que ser recuperado e vai dar já proteção, e isso deverá estar executado entre 1 a 2 anos. Mas novos sistemas de proteção, esses vão levar de 3 a 5 anos, né, pelo menos aqui, para serem executados na plenitude. Aqueles que já têm algum nível de estudo mais adiantado. Os que estão ainda em estudo vai ter que passar ainda pelo órgão ambiental, fazer as análises todas, encaminhar a execução das obras. Então isso pode levar um pouco mais em algumas cidades, mas não quer dizer que o Estado não está fazendo nada, né? Tudo está sendo feito, desassoreamento de rios, dragagem, compra de equipamentos, radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas, sistemas de proteção e prevenção para as nossas comunidades. Eu posso discorrer isso, não quero monopolizar aqui a fala, mas nós temos muitas ações no nosso Plano Rio Grande, que é o Plano de Reconstrução do Estado. Aliás, quem quiser conhecer mais, www.planoriogrande.rs.gov.br, está tudo discriminado com muita transparência, cada uma das ações do governo do Estado. Apesar de muitas marcas visíveis, as invisíveis também fazem parte do dia a dia das pessoas. Depressão, pânico, coração acelerado quando a previsão fala em chuva. Muitos moradores relatam abalos psicológicos depois do trauma. A Nilza, moradora de São Leopoldo, na região metropolitana, ainda não superou os traumas causados pela enchente. Existem perdas que não têm estrutura física e nem dinheiro no mundo capaz de recuperar. Os teus pertences, memória, livros que eu tinha horríveis. Eu acho que eu mais senti. O meu cachorro morreu. Ele estava cego e surdo. Então, ele morreu, a água veio, acho que ele afogou, tadinho, estava boiando aqui. E eu desesperada. Aí minha vizinha de Sobrada disse, eu estou vendo, mas eu acho que ele está trancado na corrente. Eu disse, não, ele não estava na corrente. Aí, passou uns 2 dias, eles conseguiram pular e levaram ele.
Não sei pra onde. Só tinha água, né? Tadinho. E não tinha como levá-lo, porque abrigo, então nada. Não tinha nada. E não é perda de roupa, isso aí a gente ganhou, é perda da identidade da gente. Eu acho que a identidade da gente vai junto ali. E não é só eu, tem gente muito piores, né? Que inclusive a gente ajudou aqui, né? Houve muito mutirão aqui na rua, porque não veio as coisas como disseram, não. Aquela coisa assim, vai num lugar, FENAC, coisa... já esgotou, isso já esgotou. A minha filha conseguiu muita ajuda lá de Porto Alegre para cá, com os colegas dela, inclusive para nós, né? Falam, né? Eles arrumaram um dique assim, mas a velocidade, a ferocidade daquela água, não sei se tiver. Veio rápido e foi avassalador, né? Uma coisa assim que... nós saímos naquela madrugada, não tinha água aqui, né? Aí no outro dia, não sei, parte da tarde, meu irmão veio para ver o meu cachorrinho, já não podia mais entrar. Aqui já estava tudo tomado e nem deixavam, né? Aí ele morreu afogado. Assim foi o pessoal que perdeu o carro, perdeu tudo, porque não acreditaram na altura da água. Não tiraram pensando, né? Ali no Posto Shell, o pessoal saindo daqui, Posto Shell é onde tem depois da igreja, dita lá em cima, né? Lá entrou água. O pessoal deixaram carros ali e foi assim, estragaram carros, né? Marcas que a Nilza vai guardar para sempre de diferentes formas. Esse cheiro, nossa, insuportável, podre. Fizeram uma acumulação para levar para Gravataí dos entulhos, né? Aqui à direita, ali depois do colégio, tinha um depósito desse, horrível. Parece carne humana, coisa assim, sabe? Horrível. Aqui sim, como eu te falei, essa rua ela tá quase intransitável de tanto entulho. Isso foi repetidas vezes, buscavam, porque tá tudo novo. Não é bom lembrar isso. A psicóloga clínica Carolina Villanova Queiroga, que atua na capital gaúcha e esteve presente como voluntária no momento das enchentes, explica que boa parte da população ainda está emocionalmente acionada quando há episódios de chuva. Ela destaca a necessidade de acompanhamento para parte dessas pessoas. Já de início, a gente sabe que as pessoas que têm mais risco emocional pós uma situação de crise, uma catástrofe climática como a nossa, são as pessoas que têm algum fator de risco prévio, seja sintomatologia de saúde mental prévia ou até mesmo um risco psicossocial. Então, o que a gente observa hoje é que justamente as pessoas com menor poder aquisitivo e que foram mais afetadas, né, diretamente, seja por bens materiais ou perda de pessoas próximas, são as pessoas que estão ainda enfrentando sintomas ou daqui a pouco até quadros patológicos mais intensos decorrentes dessa situação, que já vai fazer um ano, né? Todos nós temos uma capacidade inata que se chama resiliência, né? Que é podermos, a partir de uma situação que nos tira da nossa zona de conforto, uma situação de abalo emocional, nós podemos voltar para o nosso estágio anterior, né? Nos reorganizarmos e a partir então dessa situação de crise podermos seguir em frente, né? Colocando essa situação dentro de nós de uma maneira que ela ocupe a nossa história. Mas às vezes quando nós somos muito intensamente afetados e justamente já possuímos esses fatores de risco prévio, a gente tem mais dificuldade de acionar então esses recursos de enfrentamento que todos nós temos. Então algumas pessoas que foram muito abaladas, algumas inclusive nem recuperaram essas coisas ainda, né? Tiveram que se realocar, perderam toda aquela, a gente chama de luto pelo mundo presumido. Então aquilo que elas tinham de organização, né, da vida delas, a certeza que elas tinham de ter a casa, de ter as suas coisas, de ter a sua família, isso não existe mais, né? Então essas pessoas que enfrentam de uma maneira mais direta essas questões são as pessoas que ainda estão em sofrimento e ainda estão enfrentando então as questões decorrentes das enchentes. Em junho do ano passado, uma pesquisa da URGS apontou que a ansiedade afetava 9 em cada 10 moradores do Rio Grande do Sul. O trabalho emocional pela frente também é longo.
mas hoje em dia, passado um ano, é importante que as pessoas que ainda enfrentem, né, situações de risco emocional decorrentes daquela situação estejam em tratamento de saúde mental, porque então a gente entende que já teve uma evolução patológica daqueles sintomas que a gente identificou pós-situação imediata de crise, né? Como um todo, acho que a nossa população ainda está acionada. Eu digo acionada porque a gente imagina que em algum momento pode ter uma outra enchente, né? Talvez não nas mesmas proporções, mas a gente sabe que quando chove muito forte, né, aqui em Porto Alegre ou no interior do estado, as pessoas ficam emocionalmente abaladas, mas isso não é um quadro patológico. Agora, quem tem sintomatologia ainda, seja de transtornos relacionados ao estresse ou qualquer outro, né, decorrente então desse evento, precisa estar em tratamento psicológico. No Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas, bairros como Passo de Estrela foram brutalmente atingidos e em parte devastados. O temporal passou por aqui devastando tudo. Não sobraram casas nem ruas e muito menos qualquer tipo de pavimentação. É como se o lugar nunca tivesse existido. Passo de Estrela será reconstruído do zero para abrigar cerca de 2.000 habitantes que residiam aqui. Ainda leva tempo e falta muito, mas a notícia não deixa de dar uma ponta de esperança em quem passa por aqui. Esperança, inclusive, que continua sendo a palavra que move a Carla, a Andressa, a Maria, o Mário, o Sérgio, a Vanessa, a Cirlei, o Leonardo. E tantos outros nomes e lugares afetados por um estado tomado pela água e que lutam um ano depois para retomar a vida. Não tem sido fácil, mas eles têm uma certeza: não vão desistir de tentar. Eu acho que resiliência, né, sem dúvida nenhuma, é o termo que mais se amplificou do povo gaúcho, principalmente. Então eu prefiro ficar aqui, me fortalecer aqui, que nem eu te disse, Mussum é uma cidade pequena, ela não vai acabar, ela vai voltar mais forte. E eu quero estar junto, eu quero estar daqueles lá que caiu com ela e se levantou com ela, né? Documento Jovem Pan fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan. Ótimo fim de semana para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.